Opa! Tô aqui com vocês da companhia. Agora vamos bater um papo, hein? Vamos chamar o pessoal pra bater um papo aqui. Como é que tá o peso, hein? Wallace, você tá gordinho? Tá se sentindo gordinho? Tá, o Wallace tá dizendo que tá um pouco gordinho. Eu não tô não, Wallace. Eu tô inteiraço aqui, né, cara? Caminho muito na praia, faço meus exercícios. Não corro, não sou de academia, não. Mas eu caminho muito na praia. Eu gosto de andar. Ando muito. Sou um andarilho, na verdade. Vamos falar sobre obesidade, hein? Apontada como uma das maiores epidemias dos últimos anos, a obesidade atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Com isso, os casos de cirurgia bariátrica aumentam a cada ano. Para saber mais sobre esse problema, eu converso com um especialista em obesidade e cirurgia bariátrica, Dr. Marcos Dantas. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, Zeca Marques. Prazer falar com você. Da mesma forma, doutor. Queria que o senhor explicasse aqui pra gente o seguinte: é verdade que os casos de obesidade aumentam a cada ano, doutor? Sim. Isso é uma tendência global, né? O número de pessoas obesas hoje cresce exponencialmente no mundo. Para que você tenha uma ideia, hoje, por exemplo, no Brasil, no último censo, cerca já de metade da população brasileira já se encontra acima do peso, né? A gente tem uma classificação baseada no índice de massa corporal para definir as pessoas que estão acima do peso, cujo índice de massa corporal ultrapassa os 25, e aquelas pessoas que são obesas, cujo índice de massa corporal ultrapassa os 30 kg por metro quadrado. Então nós já temos hoje cerca de metade da população brasileira convivendo com o excesso de peso, sobrepeso ou com a obesidade. Muito bem. Doutor Marcos, e como a gente pode definir que uma pessoa é obesa? É acima do índice de massa corporal, o IMC. Zeca, hoje os critérios vigentes, eles levam em consideração o índice de massa corporal. Esse critério hoje é um critério praticamente mundial, né? Não só nacional, ele é um critério internacional, e esse critério leva em consideração o índice de massa corporal. Se a pessoa tem um índice, como é que a gente calcula o índice de massa corporal? Basta você saber o seu peso em quilogramas e a sua altura em metros. Então, um exemplo, uma pessoa que tem 100 quilos e 1,50 m de altura, você vai dividir 100 por 1,5, que é a altura ao quadrado. E você vai chegar a um valor de 44,44 quilogramas por metro quadrado. Esse é o IMC da pessoa. Então, esse índice de massa corporal, esse IMC, define a indicação de cirurgia. Então, pessoas que já ultrapassaram os 40 quilogramas por metro quadrado, ou, eventualmente, as pessoas que estão com IMC maior do que 35, entre 35 e 40, e tem graves problemas de saúde associados à obesidade, como, por exemplo, a pressão arterial, o diabetes tipo 2, os problemas do colesterol, a gordura no fígado, enfim, um conjunto de problemas que normalmente se associam com a obesidade, essa pessoa pode ser uma candidata à cirurgia de obesidade. É verdade que ela já deve ter tentado outros tratamentos inicialmente, né? A cirurgia é o final da linha, né? Essa pessoa já deve ter tentado as medidas convencionais de dietas, de programas de atividade física para tentar controlar o peso. Se ela não controla o peso clinicamente e chegou nesses índices de obesidade, ela pode se candidatar a uma cirurgia de obesidade. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Marcos Dantas sobre obesidade. E a cirurgia bariátrica, doutor, é verdade que ela é feita em última instância? É uma cirurgia complexa? Exige uma preparação antes da cirurgia, doutor? Na realidade, a cirurgia bariátrica, ela é um tratamento definitivo, né? Ela é um tratamento que é feito para não ser revertido. Não há como você voltar atrás nessa decisão. Então, é muito importante, em primeiro lugar, o amadurecimento da decisão de passar por uma cirurgia de obesidade. Em segundo lugar, o preparo pré-operatório. Não só na realização de exames complementares, mas também no apoio de uma equipe multiprofissional, numa equipe multidisciplinar, que envolve muitas vezes a participação de uma psicóloga, de um profissional de saúde mental, ou eventualmente de um profissional de nutrição, de uma nutricionista. Enfim, o preparo pré-operatório é sem dúvida fundamental, como é também o acompanhamento pós-operatório por essa equipe multidisciplinar. O segredo do sucesso não está só na realização da cirurgia, mas num bom preparo para a cirurgia e de um bom acompanhamento no pós-operatório para que a mudança de vida seja uma mudança de vida adequada
para que os resultados da operação sejam os melhores possíveis. Muito bem, muito obrigado, doutor Marcos Dantas. Eu tenho uma pergunta, atenção para você que está se achando gordinho ou gordinha, porque essa pergunta para mim é importantíssima. Presta atenção, hein? Doutor Marcos Dantas, é verdade que a obesidade aumenta as chances de desenvolvimento de mais de 20 tipos de câncer, doutor? Recentemente, uma revista internacional chamada Lancet, que é uma revista muito conceituada, uma revista científica muito conceituada, publicou agora, em agosto de 2014, um trabalho de uma avaliação da população da Inglaterra, onde eles avaliaram mais de 5 milhões e acompanharam mais de 5 milhões de pessoas relacionando o IMC com o desenvolvimento de determinados tipos de cânceres. Alguns trabalhos iniciais já vinham mostrando a associação de obesidade com alguns tipos de tumores malignos. E esse trabalho, por que ele ganha impacto? Ele ganha impacto porque, em primeiro lugar, publicado numa revista de muito boa qualidade, e, em segundo lugar, com uma população muito grande acompanhada, né? Então, mais de 5 milhões de pessoas. Então, por exemplo, se encontrou uma correlação com o ganho de peso, essas pessoas foram acompanhadas ao longo do tempo, e o aumento do IMC, o aumento do peso, esteve relacionado a alguns tipos de cânceres, como, por exemplo, o câncer de útero na mulher, o câncer de vesícula, o câncer de rim. São alguns, eles avaliaram 22 tipos de cânceres e foram encontradas correlações positivas em muitos desses cânceres. Então, cada vez mais a gente entende que a obesidade traz consigo uma série de problemas de saúde, né, hipertensão, diabetes, dislipidemias, problemas articulares, problemas de gordura no fígado, mas também o desenvolvimento de alguns tipos de tumores pode estar diretamente relacionado ao excesso de... Por isso, doutor, que eu dei tanta importância a essa última pergunta. Olha aqui, eu conversei com o especialista em obesidade e cirurgia bariátrica, doutor Marcos Dantas. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no nosso Bom Dia Globo. E um bom dia de coração para o senhor. Um bom dia, Zeca. Um prazer falar com vocês novamente. Bom dia, Globo! Muito bem! Olha aí, vamos prestar atenção no peso, hein? Ouviram aí o doutor Marcos Dantas, né? Pode até contrair um câncer aí. Mantenha o peso. Controla o seu peso. É importante, tá certo? Enquanto você pensa um pouquinho, dá aquela relaxada, o Wallace vai botar uma música bonita.